os próximos temas, né? Nessa semana nós estudamos o guia, a lição número 3, Aprendendo a se Comunicar, e vai ser o tema da palestra de hoje. Na semana que vem, o tema vai ser aí forte, né? Tenso, resolvendo os conflitos. Então não perca por nada. Os 2 próximos temas aí será resolvendo os conflitos e curando feridas. Então vai ser 2 temas aí quentes no teu relacionamento. Eu quero aqui, agora, neste momento, apresentar uma pessoa muito especial que estará compartilhando o tema de hoje. É o Rogério Guniarchi. Ele é formado em Teologia na Universidade da Bahia. Obrigado aí por estar conosco, né? Ele concluiu o seu curso aí no ano de 2008. Tem o mestrado pelo campus do NASP, que fica lá em Engenheiro Coelho, na cidade de São Paulo. E ele também está atuando aí na área ministerial da Associação Central Sul-Rio Grandense. Ela pega uma parte do Rio Grande do Sul. E o pastor Rogério, ele é casado com a pedagoga, né, Ana Cláudia. E ele tem 2 filhos. É isso, né, pastor? Eu creio que um é o Leandro e o outro é o Eric. Então, obrigado aí, pastor, por estar conosco. Eu que agradeço, pastor, pelo convite e vi que o senhor fez toda a biografia mesmo, né? Deu uma pesquisada legal aí, achou coisa que nem eu lembrava direito mais. Ano de formatura, tudo isso, né? Mas que beleza, pessoal. Para mim é um privilégio poder estar com vocês. Pessoas que valorizam a família, pessoas que valorizam o casamento, para que a gente possa conversar um pouco aqui, né? Eu não sei, pastor, já está na hora de começar a falar aqui, ou o senhor só me apresentou? Isso. Agora, esse é o momento aí que o pastor vai estar abordando o nosso tema, a nossa palestra, né? Então, os momentos que se seguem agora são seus. Tu consegue me permitir compartilhamento de tela? Sim, já está como anfitrião ali, sim. Beleza. Pode Pessoal, eu vou estar compartilhando a tela aqui. Eu tenho em torno de 34, 36 slides. Não sei se vou chegar ao fim dos slides. Por isso eu quero conversar uma conversa bem aberta, assim, bem bate-papo. Porque, assim, ó, quando a gente faz live, quando a gente está na igreja, vamos imaginar que nós estivéssemos no salão, todo mundo junto aqui. Quando a gente conversa no olho, parece que é uma coisa que fica muito mais fácil. A gente pode ficar 2, 3, 4 horas ali, parece que o tempo não passa. Mas não é muito fácil a gente ficar ligado numa tela. Então, eu quero tentar fazer o mais descontraído, o mais bate-papo possível. Mas eu vou compartilhar a tela porque é uma palestra que eu tenho aqui, fiz ela para esse momento agora, e que nós possamos acompanhar e entendendo assim, um pouquinho. Como o assunto é comunicação, cadê ela aqui? Aqui. Vou a tela. Acho que compartilhou, né? Ok, compartilhou. Comunicando-se mesmo sendo diferentes. Porque nós somos diferentes. O ser humano é diferente um do outro. E homens e mulheres mais ainda, né? Então, comunicando-se mesmo sendo diferentes. Eu quero começar passando a vocês 7 conselhos para a comunicação. Eu acho que essa parte dos 7 conselhos poderia ser só isso uma palestra, para a gente poder entender alguns conselhos, porque parece fácil comunicar, né? Parece uma coisa que é natural do ser humano, mas não é. Vocês sabem que nesses últimos dias, devido à pandemia, tem aumentado o número de briga nos lares, de agressão de esposas, suas esposas, separações, problemas na família, porque a família não estava acostumada a se comunicar, não estava acostumada a ficar tanto tempo junto. O casal chegava à noite em casa, pegava o filho da creche ou da escola, mas agora estão o dia todo. Então, alguns conselhos para que a comunicação possa ser algo agradável e não algo triste ou que venha a atrapalhar. O primeiro conselho seria usarmos essa frase: é melhor conversarmos sobre isso depois. Sabe que quando se começa uma discussão, começa uma briga, algum problema,
muitas vezes nós temos o risco de falar coisas que podemos nos arrepender depois. Então, o melhor seria que nós pudéssemos conversar quando a coisa houvesse esfriado, sabe? Alguns são rápidos nas palavras, e isso pode causar problema, porque com o tempo de aconselhamento matrimonial, com o tempo que a gente tem no ministério para poder ajudar os casais, a gente vê que uma das coisas mais difíceis que existe é pedir desculpa. As pessoas têm uma tremenda dificuldade para pedir perdão. E por quê? Porque não é fácil. O ser humano, por natureza, é egoísta, o ser humano, por natureza, é orgulhoso. Então, se é difícil pedir perdão, vamos evitar magoar para ter que pedir perdão. Então, no momento que se começa uma briga, começa aquela não briga não, vamos usar, cristão não briga, mas um contraponto, uma discussão entre o casal, diga essa frase: é melhor conversarmos sobre isso depois. Espera esfriar, espera acalmar. E talvez na hora que vocês forem conversar, isso não tenha nem relevância, não tenha nem importância de ser. Outro ponto: não tentar adivinhar o que o outro pensa. Sabe que isso é um grande problema de comunicação? As pessoas estão deixando a comunicação falada para tentar adivinhar o que a esposa ou o esposo pensa. Sabe? A adivinhação, olha para ele assim, está pensando isso, ele está pensando aquilo. Nós não devemos... Deus nos deu o dom da fala para que a gente possa dizer, olha, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Eu gosto de dormir com a janela aberta, não, eu gosto de dormir com a janela fechada. Conversar. Certo tempo eu vi uma história de um casal. Foi bodas de ouro. 50 anos casado. Não sei se alguém já tem 50 anos de casado aí, mas de se levantar e bater palma. Foi uma grande festa. E na hora de um momento daquela festa, se pediu para que o casal pudesse falar alguma coisa que provasse o amor dele pela outra pessoa. E o seu Joaquim foi o primeiro. O seu Joaquim chegou e disse o seguinte: olha, eu amo tanto essa mulher, a dona Maria, no caso, eu amo tanto essa mulher, que desde que nós casamos eu faço uma coisa em sacrifício. O seu Joaquim é do tempo do pão de quarto de quilo, sabe? Alguém lembra do pão de quarto de quilo? Era um pãozão grande, pão d'água, né? De quarto de quilo ou de meio quilo, que se tinha no passado, vinha enrolado num papel, né? Papel de pão. E ele falou o seguinte: eu gosto muito da ponta do pão. Gostava de cortar a ponta do pão para poder se alimentar. Então, desde que eu casei com a Maria, eu corto. A primeira coisa que eu faço no pão é cortar a ponta do pão, que eu gosto demais, para mim é a melhor parte do pão, e eu dou para ela. Que bonito, né? A parte que ele mais gostava do pão, ele dava para a esposa. Aí chegou o momento da dona Maria falar, né? O que ela fazia pelos 50 anos de querem pela esposa, assim, ó. Ela falou: eu amo tanto esse homem, agora eu sei por que ele fazia isso. Porque a parte que eu menos gosto do pão é a ponta. Mas eu amo tanto ele que eu comi a ponta durante 50 anos para agradá-lo. Então não tente adivinhar o que o outro pensa. Pergunte. Né? Um estava fazendo alguma coisa para agradar o outro, achando que estava arrasando, sabe? Estou arrasando, estou arrebentando, estou agradando. Não. A conversação, ela é importante. As pessoas, né, um gosta de dormir com os pés para fora do... vou contar uma coisa para vocês, né? Deixa eu contar uma coisa. Minha esposa está lá no quarto, ela já não está ouvindo. Ela gosta de dormir com os pés destapados, sabe? E logo que nós casamos, eu vi aquilo que eu fazia, com todo carinho. Eu pegava a coberta, tapava os pés dela, né? Coitadinha, tá com frio, porque eu não consigo dormir com os pés destapados. Eu durmo de meia e os pés cobertos, enrolados na coberta ainda, assim, sabe? Então, para mim, era difícil. Mas quando eu vi umas 2, 3 vezes destapar, eu perguntei. Ela disse: eu gosto de dormir com os pés destapados. Nunca mais eu mexi nos pés, né? Não sou bobo. Né? Então, nós temos que conversar, nós temos que ter esse hábito de conversação para poder nos comunicar, porque somos diferentes. Outra coisa, um conselho: o passado não é uma arma. Quando nós vamos conversar, nos comunicar, e às vezes alguma coisa está nos agradando, muitas vezes os casais buscam o passado
para poder atingir aquela pessoa que talvez ele queira machucar, sabe? Ele quer chegar num ponto, a pessoa mudou às vezes, mas naquele meio da cabeça quente, chama alguma coisa do passado. O passado não pode ser uma arma. Eu não sei quantos anos você tem de casado, quantos anos estão juntos, mas as pessoas mudam, estão em constante mudança. Com certeza, você não é a mesma pessoa pela qual o seu cônjuge se apaixonou. Você melhorou, mudou, talvez deixou os defeitos que você tinha. E se tem novos defeitos, se o teu marido ou a tua esposa tem novos defeitos, eu digo uma coisa para você, talvez isso seja culpa tua. Porque com o tempo de casados, as pessoas se tornam muito, muito mais parecidos. Né? Alguns olham assim, as pessoas estão casadas há muito tempo e dizem assim, não, olha, parecem irmãos, tão parecidos, até fisicamente se tornaram parecidos, falam igual. Então, não use o passado como uma arma para atingir ninguém. Não ouvir é um problema. Na comunicação, você tem que buscar ouvir. Sabe, eu sei que é difícil, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, sobre a diferença do homem e da mulher na questão de ouvir, mas nós precisamos ouvir. Escute. Às vezes, o teu marido, a tua esposa está vendo a solução do problema que você está angustiado e você não escuta. Então, uma comunicação, para que ela possa atingir seus objetivos, não basta alguém falar. Tem que ter alguém que escute, alguém que ouça. E ser uma só carne. Eu gosto muito do texto bíblico que está em Gênesis, né? No capítulo 2, ali no verso 23 em diante, que diz: E disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Uma só carne. Sabe que essa palavra, esse quer dizer uma coisa extremamente interligada. Uma pessoa. Quando você entende que você e sua esposa, você e seu esposo são uma só carne, nós vamos tentar comunicar de uma maneira que ela possa entender, porque nós queremos que ela seja feliz. Só que não é fácil. Mesmo sendo uma só carne, pela Bíblia, como nós estamos vendo aqui, as pessoas são diferentes. Sabe que, se as pessoas são diferentes, como nós podemos, então, se comunicar? Como se comunicar sendo totalmente diferentes? Primeiro, para poder me comunicar com uma pessoa diferente de mim, eu preciso entender quais são as diferenças. Sabe que talvez hoje o maior problema da comunicação é que você não sabe a diferença da pessoa que está perto de você. Eu não sei se você já saiu do Brasil, já viajou para algum outro lugar. Não interessa onde foi. Foi no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, se foi no Egito, na China, em algum país de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Mas quando você sai do país, é muito, a não ser que você seja um poliglota, uma pessoa que fale fácil outra língua, é muito difícil, mesmo que você estude. Chega a dor de cabeça tentando falar outra língua para que a pessoa possa entender. E você faz mímica, você se esforça para que a pessoa possa entender o que você está falando. E quando a pessoa demonstra que entendeu, você fica numa felicidade. E ela te responde. Aí vem outro problema, é você tentando entender o que ela fala. Mas tem que ter um pouco de esforço, você tem que compreender quais são as diferenças da língua. Então nós precisamos compreender quais são as diferenças entre um homem e uma mulher, para que possa haver uma comunicação melhor. Porque o homem e a mulher foram criados por Deus de maneira diferente. Eu acho que isso é claro, né? Homem e mulher foram criados de maneira diferente. Homem e mulher foram criados, e ainda mais depois do pecado, essas diferenças foram talvez acentuadas, né? Por causa do pecado. Mas homem e mulher são diferentes fisicamente. Acho que isso é visível. E eu vou dizer para você, graças a Deus são diferentes, né? Homem e mulher são diferentes. Mentalmente, homem e mulher são diferentes, pensam diferente. Questão
o homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Há uma questão... emocionalmente, os dois são diferentes. Os dois são diferentes até na interpretação da Bíblia. No finalzinho, eu vou falar para você que homens e mulheres interpretam a Bíblia de maneira diferente, somente porque são homens e mulheres. Homens e mulheres, eu falei fisicamente, enxergam cores diferentes. Não sei se você já sabia disso, mas homens e mulheres enxergam cores diferentes. Por exemplo, que cor é essa, né? Que está na tua tela. O pastor Mauro está com a tela aberta, eu vou perguntar, com o áudio aberto, eu vou perguntar para ele, que cor é essa, pastor? Olha, estou vendo um verde aí. Ah, ok. Não, tu está certo. E eu não vou discordar de ti, porque nós somos homens, então, assim como tu está chegando verde, eu também estou chegando verde. Só que se Mas você eu perguntar... também, mas eu também estou enxergando cinza, preto, Não, azul. não, não, mas aqui na tela, aqui não onde eu mudo, o cinza, preto e azul, mas aí o verde, tu acertou, não precisa nem corrigir, acertou. Só que se eu perguntar para uma mulher, eu não vou dar espaço para a mulher falar, desculpe, não é preconceito, mas uma mulher vai olhar isso aqui e vai dizer, isso é um verde bandeira. Porque para ela existe um tal de verde água, existe para ela um verde limão. Para o homem, geralmente, verde é verde. Mas a mulher tem de dezenas de verde. Vou dar um outro exemplo. Algum tempo atrás, eu estava numa igreja e nós tínhamos rebocado a igreja por dentro, quando eu lembro que ela era de tijolo, nós passamos reboco, massa corrida, e decidimos pintar a igreja. Reunimos a comissão para pintar a igreja. A comissão, que tinha em sua maioria mulheres, decidiu que a igreja seria pintada de uma cor areia, com as colunas em salmão, ou vice-versa, não lembro direito, mas era assim, salmão e areia. Eu fui para casa, depois de um tempo voltei para ver como é que tinha ficado a igreja. E essa aqui é a cor areia, e essa aqui é a tal cor salmão. Eu te juro que quando eu entrei na igreja e olhei aquilo, para mim era laranja claro, laranja escuro. Eu não tinha... O homem tem uma diferença, mas por que isso? Isso não é uma coisa simplesmente psicológica, algo físico. Dentro da ciência, há algo chamado... só para você entender, nós vemos as cores devido ao nosso olho ter... Eu sou um leigo aqui falando, tá? Então, se tiver algum biólogo, algum médico, um oculista, possa até entender melhor. Tabloides, ou tabletes, são caninhos que nós temos dentro do olho que dividem as cores. Existem três cores básicas. Geralmente as pessoas têm três... não vou saber o nome. Faz muito tempo que eu li isso numa revista. Caninhos, um cor azul, outro com amarelo e outro com a vermelha. Aqui está a cor verde, mas errei aqui na hora da cor. Essas cores se misturam e cada uma delas tem milhões de tons, né? E elas se misturam e você vê o que existe aí, as cores. Mas geralmente, e tem um grupo de pessoas, são os tetracromáticos, que sofrem de tetracromatismo, que ao invés de três canudos, três coisinhas lá no olho, que tem as cores, tem quatro. E todas essas pessoas que têm quatro são mulheres. Então, as mulheres enxergam cores, alguns milhões de cores a mais que os homens, realmente, tonalidades de cores. Por isso que a mulher chega no lugar e ela realmente vê isso. Vê. A mulher tem uma característica, por exemplo, diferente do homem. Você já viu que a mulher tem visão periférica, enquanto o homem tem visão quadro a quadro? A mulher, quando entra no ambiente, ela enxerga tudo. Sabe, ela chegou assim, ela não precisa olhar para cá, olhar para lá. Ela chega no ambiente, ela sabe tudo. Se tem um defeitinho no teto, se a toalha da mesa está para um lado, ela consegue enxergar tudo. Enquanto o homem enxerga quadro a quadro, pedaço por pedaço. Ele não consegue enxergar tudo. O maior exemplo é o seguinte: teu esposo nunca, diga a verdade, nunca abriu a geladeira e gritou: mulher, querida, onde é que está a margarina? E você chegou lá assim, ó, tá aqui, ó, na tua frente. Ele não tinha visto, estava ali do canto, porque ele enxerga quadro a quadro, pedaço por pedaço. Essa é uma característica do homem e da mulher.
assim como a questão de cores. Outra característica, já viu homem e mulher comprando, como funciona? O homem quer comprar... Vamos inventar uma história hipotética aqui, tá? O casal vai a um casamento. E os dois saem para comprar roupa para esse casamento. Na verdade, comprar roupa não. O homem já tem a camisa branca e o terno preto, que usa sempre. Então ele vai no shopping para comprar uma gravata. E ele chega numa loja, ele já vai na loja, que ele sabe aquela loja tem uma gravata, chegou lá e realmente, poxa, aqui tem uma gravata. E a gravata bonita, ele se apaixonou pela gravata. Não sei o que ela tinha, mas o homem gostou da gravata. E a gravata custava R$70. Em 6 longos minutos, ele decidiu a cor da gravata, porque o comprador olhou para ele e disse assim, olha, essa gravata aqui ela é única. Ela não foi fabricada 2 vezes, é um pano único, é algo especial. Ela é a única no mundo. R$70. Cara, a gravata, mas você decide comprar a gravata porque ninguém mais vai ter uma gravata igual a sua. Você está pronto. Enquanto isso, a mulher, que é o risquinho vermelho ali, está nas outras lojas, procurando tudo, e depois de 3 horas e 46 minutos, ela sai com um gasto de R$843. Depois eu quero saber o nome do gatinho, viu? Da gatinha. Tá? É uma gatinha, né? Eu sei. Depois eu digo como é que eu sei que é gatinha. Não é um gato. Então a mulher, depois de 3 horas e 46 minutos, sai com um gasto de 843, comprou um vestido lindo para ir no casamento. E os dois vão para o casamento. Só que quando eles entram no salão, onde será feito o casamento, o homem viu lá que está todo mundo de terno preto, camisa branca, né? Como é costume. E de repente, no meio do corredor, vem na direção dele um outro cara, com uma gravata igual a dele. Mas igual a dele. Aí ele pensa, puxa, o cara lá disse que era gravata única. Não tinha outra igual. Eu paguei R$70. E quando eles chegam perto, eles olham para a gravata do outro, para a cara do outro, para a gravata, para a cara, dão uma baita de uma risada e se tornam grandes amigos. Assim é o homem. O homem se torna grande amigo daquele que tem uma roupa igual a dele. Não é assim que funciona? E a mulher, quando chega no lugar e encontra alguém que está com a roupa igual a dela? Já imaginou isso? Ela não precisa nem ver. Se ela imaginar, ela pede para ir embora do lugar. É muito difícil achar mulheres com roupa igual. Tanto que quando eu fui fazer essa palestra aqui, eu procurei uma foto de mulheres com roupa igual e eu só achei uma. Essa aqui. É a única foto. É muito difícil você achar mulheres igual. Aqui, ó, a única foto que eu achei de mulheres com roupa igual foi essas duas senhoras aqui. Até o sapatinho tá diferente. Tinha um detalhe. Porque não é fácil. Nem no convento, que é obrigado a usar roupa igual as mulheres usam. Até o terço delas é diferente. Elas têm que ter o detalhe diferente. Porque a mulher não aceita isso. São pessoas diferentes. Conversação. Quando a gente está falando de comunicação, até o comunicar é diferente. Né? Você sabe que, talvez você saiba já, ou não, que o homem fala por dia cerca de 7.000 palavras. 7.000 palavras. Só que o homem fala 5.000 palavras no serviço. Nas 8 horas de trabalho por dia, ele fala 5.000 palavras. Então, sobra quantas para casa? 2.000 palavras. Para ele falar 7.000 que ele fala em média por dia. A mulher, por sua vez, diz os estudiosos, que fala cerca de 20.000 palavras por dia. Olha só, hein? O homem falava 7 e a mulher falava 20. Só que o homem falava 5.000 palavras no serviço, né? E 2 em casa. A mulher, diz os estudiosos, que fala as mesmas 5.000 palavras no serviço. E 15.000 palavras em casa. E isso causa uma grande dificuldade no casamento. Porque a mulher fala e ela quer ouvir o homem. Só que o homem, às vezes, não dá retorno. Não, ele está na frente da TV lá, com o controle, passando os canais. E por que isso? Mulheres, eu não quero defender os homens aqui, até porque sou suspeito para fazer isso, né? Mas o homem é um bicho bem estranho. Mas se a gente procurar entender, a gente consegue. O homem, quando você está na frente da televisão e começa lá a passar os canais, né? Apertar o botão e passar os canais. Às vezes,
ele não está nem assistindo TV. A cabeça dele está com um vazio. Até porque ninguém consegue assistir TV passando o canal toda hora, né? Ou alguém consegue. Ele está lá só batendo o canal, mudando e tentando ver o vazio na cabeça. Quase. Se tivesse com um livro na mão, o livro podia estar com a cabeça para baixo. Porque o homem ele precisa de um momento para ele. Para ler, para ficar pensando em alguma coisa, em silêncio. E ele não está de mal com a vida. Ele é meio ermitão, assim, sabe? Ele precisa desse momento. É tipo pescaria. Sabe? Você gosta de pescar? Geralmente alguns homens gostam de pescar. Não são todos, mas quem gosta. As mulheres estranhas, geralmente o homem vai pescar e raramente volta com peixe. E ela fica pensando, o que eles ficam fazendo na pescaria? 5 amigos vão à pescaria. Deve estar lá focando, batendo com papo, dando risada, longe das mulheres. Se você um dia puder ir numa pescaria onde o seu esposo, os amigos dele estão presentes, você vai ficar lá escondido, só olhando, e você vai ver um em cada cantinho, lá paradinho, em silêncio, olhando para o lago e matando mosquito. Porque só dá mosquito, né, na beira desses açudes, né, dessas coisas. Mas ele tá naquele momento dele. E volta para casa, o filho diz, oh, tava ótima a pescaria, pô, que amizade. Não falaram nada, não se trata, mas esse é o estilo do homem, ele precisa do espaço dele, ele precisa do momento dele, para poder ter o seu encontro. Em contrapartida, homens, a mulher precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Ela falou 5.000 palavras no serviço, tem 15.000 palavras para gastar em casa. E você tem que ter paciência também para ouvir, ficar ouvindo. Às vezes ela não quer nem que você fale, sabe? Não quer nem a tua opinião, ela quer que você a escute. E se você for escutar ela ainda secando a louça que ele tá lavando, aí você deixa ela feliz. Você tá lá, isso vai ser maravilhoso, né? Porque a mulher não tem a obrigação de fazer serviço de casa, a gente sabe disso, né? Os serviços são dos dois. Só que talvez pela criação que a maioria dos homens tiveram, tem uma dificuldade nesse momento. Mas se você quer ganhar o coração da sua esposa, deixar ela feliz, faça uma parte. Claro que o homem nunca arruma casa com a mulher. Mulheres, não esperem isso. O homem é diferente. Lembra que eu falei que ele enxerga quadro a quadro? Ele não enxerga tudo, a amplitude que a mulher tem, por isso que a mulher é muito mais competente no serviço da casa. E o homem não consegue. Se você viajar e deixar seu marido sozinho em casa, não fique pensando que ele vai todo dia limpar a louça. Ele vai deixar a louça acumular e só vai limpar depois que acabar o último prato. Ou 10 minutos antes de você chegar em casa. Quando você estiver voltando, ele vai estar lá limpando. Eu tenho 2 filhos homens e eu sei como é que é isso. Eu lembro que nós viajávamos, às vezes eu e minha esposa, um encontro de casais, alguma coisa, meus filhos ficavam em casa. Quando nós voltávamos assim, a impressão que me dava é que os guris começavam a limpar a casa quando ouviam um barulho do portão do carro abrindo. Mas faz parte. O homem tem. Por isso eu te dou um conselho, querida esposa. Você que ama seu esposo, se você vê alguma coisa, se você quiser que ele te ajude, peça. Ah, pastor, mas ele tem que ver. Não, ele não vê. O homem é meio cego, sabe? Ele vê quadro a quadro, ele não vê. Então peça a ele. E você, homem, se a sua esposa pedir, por favor, faça, tá? Vá lá e faça. Bíblia. Eu falei a vocês que homem e mulheres interpretam texto bíblico de maneira diferente. Eu vou ler para você agora aqui um texto bíblico. Deixa eu abrir aqui. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler o texto, tá? E depois de ler o texto, eu vou dar a interpretação real do texto. Embora homens, vocês interpretarão de um jeito e a mulher do outro. E espero que não tenha briga por causa disso na família. Deixa eu achar aqui. Vamos ao livro de Efésios, tá? Você vai abrir o livro de Efésios no capítulo 5. A partir do verso 22. Posso ler? Olha só o que diz aqui na minha Bíblia. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Que texto difícil, não é? Eu não sei se eu não vou dar espaço para os homens ou mulheres falarem aqui. Eu quero ler o texto agora, o que diz o texto no grego, tá? E eu vou fazer a tradução simultânea do grego para que você, mulher, você, homem, possa realmente entender aquilo que o texto diz. A língua original é o melhor para se entender o que o texto diz. O texto diz assim: mulheres, vocês sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo Salvador de todo o corpo. Porém, como porém a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas a seus maridos. Ué, pastor, mas não mudou nada. Não muda nada. O texto diz o que ele quer dizer. O grande problema não é o texto dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem. E a mulher também interpretar de maneira diferente, achando que há alguma coisa errada no texto. O problema não é o homem querer mandar na mulher. O problema é não entender o que é submissão. Se nós continuarmos o texto, aqui no verso 25, diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem da água e da palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ser submissa ao marido como a igreja submissa a Cristo. Eu não sei, mulheres, mas eu acredito que não é difícil ser submissa a um homem que, se fosse preciso, daria a vida por você. Se houvesse um assalto na sua casa e alguém fosse te dar um tiro, ele se jogasse na frente e tomasse o tiro por você. Não seria difícil ser submissa a um homem que, no sábado, depois do sábado, chegasse, olhasse aquela pia da cozinha, que eu nunca vi como a pia da cozinha fica terrível no sábado, né? Sábado à noite. O homem chegasse lá e fizesse que a Bia fosse lá lavar a louça. Será que é difícil ser submissa a um homem desse? Sabe que, eu não sei você, mas eu tenho pavor de lavar louça. Eu não gosto de lavar louça. Eu sei que tem gente que diz, eu gosto, pastor, de lavar louça. Eu não sei. Se gosta, estiver passando por Porto Alegre, sábado à noite tem uma pia cheia aqui em casa. Eu posso fazer o sacrifício de deixar você lavar louça aqui em casa. Eu não gosto de lavar louça. E às vezes eu penso assim, né? Se eu não gosto, por que minha esposa tem que gostar? E às vezes eu chego depois dos trabalhos de sábado, das visitas, né? Aí eu olho aquela pia cheia de louça e eu não deixo minha esposa lavar louça. É porque se eu não gosto, por que ela tem que gostar, né? Aí eu resolvo o problema. Eu vou lá e chamo meus filhos para lavar. Não deixa ela lavar louça de jeito nenhum. Né? Não, eu tô brincando. Eu vou lavar louça. Eu volto e meia, tô lavando louça direto aqui em casa. Mesmo não gostando. Porque quando a gente fala em submissão, a mulher ser submissa aqui, que a Bíblia diz, é porque o marido ama tanto ela, que ela diz, não, ela se sente na obrigação de ouvi-lo, de respeitá-lo e de amá-lo, assim como a igreja ama Cristo, mesmo tendo as diferenças. Se você entender, e eu falei algumas diferenças aqui, eu falei de cor, diferença física, diferença de mentalidade, emocional. Se você entender as diferenças que o seu esposo ou sua esposa têm de você, você vai aprender a se comunicar. Você vai entender aquilo que ele ou ela precisa ouvir, compreender, e você vai buscar palavras que toquem o coração da pessoa que você ama e que você possa convencer. Até naquele momento de discussão, sabe? Quando muitas vezes você tenha dúvidas, que você se ire, fique chateado, você vai entender, não, mas eu conheço essa pessoa, eu sei como ela é, e eu não vou brigar.
porque depois ela vai se arrepender, eu posso magoá-la, e você vai ser totalmente feliz com a pessoa que você ama. Comunicação é amar a pessoa que está do seu lado. Aí sim você vai conseguir comunicar com ela como você conversa com qualquer pessoa que saiba a língua portuguesa. Que Deus te abençoe, te dê muita sabedoria e que te ajude a se comunicar com essa pessoa que está do teu lado, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Então fica a dica aí para os casais também. Algo tão simples pode fazer a diferença no teu relacionamento. Invista no teu relacionamento. Valorize a pessoa que você ama e que te ama. Pastor Rogério, termina com uma oração para a gente? Termino sim. Agradeço, pastor, pelo convite, a todos aqui que estiveram conosco. Foi um privilégio estar com vocês e assim que melhorar essa coisa da pandemia, nós queremos estar presente aí com vocês, viu? Ter a oportunidade de estar na região aí, poder apertar a mão, abraçar cada um aí e vivermos normalmente como vivíamos antes, né? Vamos orar? Pai amado que estás no céu, querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tu colocar na vida de cada um de nós uma pessoa para que pudéssemos viver aqui na terra e também depois por toda a eternidade. Que nós possamos realmente, Senhor, aprender a nos comunicar, entender as diferenças e trabalharmos, vivermos e andarmos em contribuição um com o outro, sermos ajudadores um do outro, amando-nos assim como tu nos amou, Senhor. Nos guia, Senhor, nos dá uma boa noite de descanso, um bom sábado na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Obrigado a todos aqueles que já mandaram a foto também. Aqueles que não mandaram, podem mandar diretamente para a Rose. Eu vou colocar o número dela ali, você pode encaminhar. Que Deus abençoe, um forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.